Você sabia que, segundo o Espiritismo, as doenças físicas muitas vezes têm origem no espírito? Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec aborda como nossas emoções, pensamentos e ações influenciam diretamente a saúde. O espírito em harmonia promove um corpo saudável. Em O Livro dos Espíritos, questão 495, Allan Kardec explica que os sentimentos negativos, como ódio, mágoa e tristeza, afetam o corpo. Especialmente na questão 919, discute o autoconhecimento como essencial para o progresso espiritual e moral do ser humano, que são bases fundamentais da cura interior. Essa referência demonstra como o Espiritismo incentiva a busca de equilíbrio através do conhecimento de si mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, aborda a importância da compreensão das causas espirituais das aflições e como essa visão pode ajudar na superação de dificuldades. Para os espíritas, esses sentimentos desarmonizam o espírito, impactando a saúde. Já o cultivo de sentimentos elevados, como a gratidão, o perdão e o amor, eleva a vibração espiritual, promovendo uma autocura que reflete no corpo. O Espiritismo é uma filosofia espiritual que busca compreender a relação entre o corpo e o espírito, acreditando que a verdadeira cura começa na alma. Segundo a doutrina espírita, o estado de equilíbrio espiritual é essencial para a saúde física. Se nossos sentimentos e pensamentos estão em harmonia, nosso corpo tende a refletir essa paz. A autocura para o Espiritismo não é apenas uma questão física, mas espiritual, emocional e mental. Hoje vivemos em um ritmo acelerado, com pressões constantes e preocupações que afetam tanto nosso corpo quanto nossa mente. Muitas vezes o estresse do trabalho, as responsabilidades familiares e os desafios financeiros fazem com que nosso bem-estar seja deixado de lado. A ansiedade e a depressão estão entre os problemas mais comuns, levando milhões de pessoas a sentirem uma desconexão com si mesmas e um vazio que parece difícil de preencher. Além disso, a falta de tempo para refletir e cuidar do próprio espírito acaba nos afastando da paz interior e da verdadeira cura. Estresse e ansiedade, a pressão por resultados, prazos no trabalho e o excesso de informação nas redes sociais aumentam o nível de estresse, criando um estado constante de ansiedade. Para muitos, isso afeta o sono, a concentração e até o sistema imunológico, comprometendo a saúde de maneira geral. Solidão e conexão com o eu interior. Embora a tecnologia conecte as pessoas virtualmente, muitos ainda se sentem emocionalmente distantes dos outros e de si mesmos. Essa solidão pode gerar uma sensação de vazio, muitas vezes ignorada pela rotina, mas que persiste internamente. Falta de tempo e cuidado espiritual. No cotidiano agitado, a prática da meditação, oração ou reflexões espirituais se tornam escassas. As pessoas acabam priorizando as demandas externas e, com isso, se afastam do cuidado espiritual, o que aumenta a sensação de esgotamento e desequilíbrio. Problemas de saúde físicos ligados ao estado emocional. A ansiedade e o estresse impactam o corpo, contribuindo para problemas como dores de cabeça, problemas digestivos e doenças cardíacas. Em muitos casos, esses problemas refletem desequilíbrios espirituais que não são tratados. A doutrina espírita ensina que a verdadeira cura vai além do corpo físico. Ela começa na alma, em um processo de transformação interior que restaura o equilíbrio e a harmonia espiritual. O Espiritismo nos guia para entender como nossos pensamentos e emoções são capazes de influenciar diretamente nossa saúde e nos apresenta práticas que auxiliam no processo de autocura. Princípios do Espiritismo que auxiliam na autocura. Autoconhecimento e responsabilidade pelo próprio destino. Allan Kardec enfatiza, em O Livro dos Espíritos, a importância do autoconhecimento e da reforma íntima.
Ao identificar falhas como rancor, orgulho e egoísmo, a pessoa inicia um processo de autocura, pois percebe que suas ações e emoções são capazes de influenciar a própria saúde. O esforço em melhorar a si mesmo é um primeiro passo para encontrar o equilíbrio. A influência dos pensamentos e da elevação mental. Pensamentos elevados atraem boas vibrações e ajudam a afastar influências espirituais negativas. O Espiritismo ensina que, ao cultivar a serenidade e o otimismo, afastamos espíritos obsessores e energias que podem desequilibrar nossa saúde. Esse entendimento reflete o poder do pensamento positivo e da vigilância constante. A prática da prece e da conexão com Deus. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, a prece é um poderoso recurso de autocura, pois, ao orar, a pessoa eleva sua vibração e atrai energias curativas. A oração é um momento de entrega e conexão com o divino, onde pedimos auxílio para enfrentar nossas dificuldades e recebemos o amparo dos espíritos benfeitores. A importância da caridade e da prática do bem. O Espiritismo afirma que fazer o bem ao próximo é uma forma de curar a si mesmo. A caridade, vista não apenas como doação material, mas como um exercício de compaixão e empatia, eleva o espírito e cria um ambiente de paz interior. Ao ajudar o próximo, a pessoa purifica sua alma e melhora sua própria saúde. Práticas e técnicas de autocura no Espiritismo. Evangelho no lar. Essa prática consiste em reservar um momento semanal para leitura e reflexão sobre o Evangelho, em casa. É uma forma de harmonizar o ambiente doméstico e atrair energias positivas, criando um local de paz que favorece o equilíbrio e a saúde dos moradores. Passes e fluidoterapia. Os centros espíritas oferecem passes, que são a transmissão de energias curativas de médiuns para os necessitados. A fluidoterapia, como a água fluidificada, também é recomendada para quem busca apoio espiritual. Essas técnicas visam restabelecer o equilíbrio energético e são feitas com o amparo dos espíritos superiores. Estudo e prática do Evangelho para a reforma íntima. Estudar as lições de Jesus e aplicá-las na vida cotidiana é uma prática constante para a transformação pessoal. Essa prática ajuda a cultivar virtudes e a eliminar vícios e padrões negativos que afetam a saúde e o bem-estar. Um exemplo inspirador da eficácia da autocura através do Espiritismo é a história de Ivone do Amaral Pereira, uma médium espírita brasileira conhecida pela sua força e fé. Ao longo de sua vida, Ivone enfrentou inúmeras provações, incluindo uma depressão profunda e pensamentos de desistência. Em suas obras, como Memórias de um Suicida, ela relata como, através da prática do Evangelho, da oração e do trabalho espiritual, foi capaz de se curar e de encontrar propósito para viver. Ela transformou seu sofrimento em ensinamento, tornando-se uma referência de cura e superação na doutrina espírita. Ivone do Amaral Pereira viveu em um contexto de grandes dificuldades emocionais e espirituais. Em sua juventude, passou por momentos de tristeza intensa e enfrentou pensamentos de suicídio, mas encontrou no Espiritismo um caminho de transformação. Ela começou a frequentar centros espíritas, onde praticava a oração, recebia passes e lia as obras de Allan Kardec e de outros espíritos. Com o tempo, Ivone percebeu que suas dores estavam ligadas a experiências de vidas passadas e que, ao entender essa origem e buscar a elevação do espírito, poderia curar suas feridas emocionais. A prática da caridade também foi um ponto de virada em sua vida. Ao ajudar outras pessoas, seja em tratamentos espirituais ou escrevendo obras que alertassem sobre os perigos do suicídio, Ivone encontrou um propósito que deu novo sentido à sua existência. Ela superou a depressão e se tornou uma médium e escritora respeitada, compartilhando seu aprendizado com o mundo espírita. Esse testemunho exemplifica como a busca pela reforma íntima
A prática da caridade e a confiança em Deus transformaram a vida de Ivone, permitindo-lhe curar não só as dores do presente, mas também as de vidas anteriores. A história de Bezerra de Menezes é inspiradora e marcante, especialmente para quem busca entender a força do amor ao próximo e da fé como formas de autocura e superação. Bezerra de Menezes, nascido Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, foi médico, político e um dos principais líderes do movimento espírita no Brasil. Ele dedicou sua vida a ajudar os necessitados e se tornou conhecido como o médico dos pobres, devido ao profundo compromisso com a caridade. Principais momentos de sua vida. Bezerra de Menezes nasceu no Ceará, Brasil, e desde jovem enfrentou muitas dificuldades financeiras. Seu desejo de estudar medicina foi motivado pela vontade de aliviar o sofrimento das pessoas. Para custear seus estudos, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde enfrentou sérias dificuldades econômicas, chegando a passar fome em alguns momentos. Em 1856, formou-se em medicina e, a partir de então, passou a atender pessoas humildes gratuitamente ou a cobrar valores simbólicos daqueles que podiam pagar algo. Esse ato de amor e dedicação ao próximo foi uma das primeiras práticas de Bezerra que exemplificam sua cura interior, pois ao dedicar sua vida ao bem, ele se fortaleceu espiritualmente. Conversão ao Espiritismo. Inicialmente, Bezerra de Menezes era católico, mas foi gradualmente se aproximando do Espiritismo. Teve seu primeiro contato com o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que mudou sua visão sobre a vida espiritual. Em 1886, já convencido dos ensinamentos da doutrina, ele se declarou espírita em público, enfrentando preconceitos e resistências, mas encontrando na nova fé um sentido maior de vida e uma profunda paz interior. A partir desse momento, Bezerra passou a integrar a Federação Espírita Brasileira e a escrever livros e artigos que contribuíram para a consolidação do espiritismo no Brasil. Seu comprometimento com a doutrina ajudou a fortalecer o espírito e a desenvolver a resiliência emocional, mesmo em momentos de dificuldades. Bezerra de Menezes enfrentou muitos desafios pessoais. Ele perdeu pessoas queridas e sofreu dificuldades financeiras, o que o levou a vender seus bens em várias ocasiões para pagar dívidas e ajudar quem precisava. Ainda assim, continuava praticando a caridade. Ele acreditava que a dor e as dificuldades eram formas de aprendizado e evolução espiritual, uma ideia muito presente nos ensinamentos de Allan Kardec. Ele sempre falava sobre a importância da paciência e da fé como caminhos para a cura espiritual. Ao ajudar pessoas humildes, mesmo em momentos em que ele próprio sofria privações, Bezerra de Menezes encontrou cura para as próprias aflições, ilustrando como o serviço ao próximo pode aliviar o sofrimento e fortalecer a alma. Bezerra de Menezes faleceu em 1900, mas seu legado e influência no movimento espírita continuam vivos até hoje. Seus ensinamentos e exemplos são referência em várias obras espíritas. Além disso, muitos médiuns e pessoas que buscam conforto espiritual relatam mensagens e orientações atribuídas ao espírito de Bezerra de Menezes, que dizem aparecer em reuniões mediúnicas para ajudar os necessitados. Bezerra de Menezes simboliza a cura pelo amor e pela caridade, demonstrando que, ao elevar-se espiritualmente e ao dedicar-se ao bem dos outros, o indivíduo alcança paz e alívio para suas próprias dores. A história de Bezerra de Menezes ilustra como o Espiritismo propõe que a verdadeira cura não vem apenas do tratamento físico, mas do trabalho espiritual e do serviço ao próximo. Sua vida ensina que, ao se abrir para a caridade, ele encontrou um propósito maior que curou as aflições de sua própria alma, reforçando o princípio espírita de que, fora da caridade, não há salvação. Ao longo deste vídeo, vimos como o Espiritismo oferece um caminho profundo e transformador para a autocura. Essa abordagem vai além dos tratamentos físicos,
buscando equilibrar o espírito para que nossa saúde e bem-estar sejam reflexos dessa harmonia interior. O autoconhecimento, a elevação dos pensamentos, a oração e a prática do bem são recursos poderosos que a doutrina espírita nos oferece para alcançar a paz e superar as dificuldades. Quando cultivamos esses ensinamentos no dia a dia, estamos fortalecendo nosso espírito e, assim, promovendo a nossa própria cura. Autoconhecimento como base para a cura. A autocura começa com a coragem de olhar para si mesmo e transformar sentimentos e atitudes negativas em virtudes. Esse processo de autoconhecimento é fundamental para compreender e superar as causas emocionais e espirituais das enfermidades. A força dos pensamentos e a elevação espiritual. Manter pensamentos elevados e cultivar a paz interior são práticas que nos protegem e atraem boas influências espirituais, afastando energias negativas. O Espiritismo ensina que somos responsáveis por nossas vibrações e que, ao elevar nossa mentalidade, fortalecemos nosso espírito. O poder da prece. A oração é uma ferramenta de conexão com o plano espiritual e um recurso poderoso para acalmar a mente e fortalecer o espírito. A prática da prece nos dá esperança e amparo, permitindo-nos enfrentar desafios com mais serenidade. A caridade como exercício de autocura. A prática do bem e a caridade são vistas pelo Espiritismo como formas de cura para a alma. Ao ajudar o próximo, equilibramos nosso próprio espírito, desenvolvemos a compaixão e aumentamos nossa paz interior. Testemunhos e exemplos inspiradores. Histórias como a de Ivone do Amaral Pereira ilustram como esses princípios são eficazes na superação de dificuldades profundas, mostrando que o Espiritismo não é apenas uma teoria, mas uma prática de vida que promove a cura e o bem-estar. Agora queremos ouvir de você. Já passou por alguma experiência de autocura ou encontrou força nos ensinamentos do Espiritismo? Compartilhe sua história nos comentários. Ela pode inspirar e ajudar outras pessoas. E se você gostou deste conteúdo, aproveite para assistir ao nosso vídeo sobre como a prece pode transformar a vida. Lá, exploramos mais sobre o poder da oração e da conexão espiritual. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Assim seja.